Olá, eu sou Afonso Sá Couto, coordenador do Núcleo Territorial de Braga, e esta é mais uma conferência do ciclo de conferências O que é o Liberalismo. O tema de hoje será o renascimento do liberalismo clássico. E para nos ajudar a desconstruir este fenómeno, contamos com a presença de José Manuel Moreira, licenciado e doutorado em Economia e Finanças, professor catedrático de Ciências Sociais e Políticas na Universidade de Aveiro, e contamos também com a presença de Carlos Guimarães Pinto, doutorado em Economia e ex-presidente da Iniciativa Liberal. Obrigado aos dois pela vossa presença. Muito bom dia e obrigado pelo convite. Professor, para nos ajudar então a desconstruir este fenómeno, em que é que consiste o liberalismo clássico? Como bem aqui no título, Liberalismo Clássico entre tensões filosóficas e culturais, eu optei por, mais que fazer uma história da evolução do liberalismo e as várias correntes, portanto, uma coisa que, se quiser, também podem apanhar um livro que eu tenho que se chama Hayek e a História da Escola Austríaca da Economia, mas que tem um pendor mais técnico e analítico. Achei melhor preocupar mais com o enquadramento filosófico, cultural, que possibilite perceber também melhor o aparecimento do liberalismo, focado no liberalismo clássico, mas ao mesmo tempo perceber também porque é que há outras correntes liberais. E para isso vamos fazer uma espécie de viagem, como se fosse um país desconhecido, sobre temáticas ligadas ao liberalismo, cruzam o liberalismo com outras correntes, depois deixar alguma segunda parte, então questões ou temáticas que algumas pessoas considerem que podem ser exploradas de forma mais aprofundada. Como é natural e como é costume, podemos começar pela Grécia Antiga, ou pelo mundo antigo, nomeadamente a Grécia e Roma. Quer dizer, o meu primeiro ponto é tentar mostrar que, embora muitas vezes se ligue o aparecimento do liberalismo, ou o esboço disso, à Grécia, nós podemos lucrar mais, beneficiar mais de Roma, do Império Romano, do que propriamente da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, os cidadãos, os politai, é algo que era visto como inseparável da polis. Portanto, aliás, normalmente os autores gregos, mesmo o Platão, só consideravam que o homem perfeito só se fazia na polis. Portanto, a polis está antes dos cidadãos. O cidadão só existe verdadeiramente como uma espécie de célula da polis. Como eu disse há pouco, o próprio Platão chamava a polis macroantropos, quer dizer, um grande homem, um grande animal. O cidadão era apenas uma célula desse animal. Portanto, daí uma visão particularista, tanto mais que, em geral, nas cidades gregas, só os deuses da cidade, eram aqueles que eram exclusivos da Grécia. A cidade estava ligada a um território. E para além de estar ligado ao território, só era cidadão grego alguém que fosse filho de pai e de mãe dessa cidade. Por exemplo, só era cidadão de Atenas se o pai e a mãe fossem dessa cidade, e eram só os homens. Portanto, eram excluídos os estrangeiros, eram excluídos os escravos, eram excluídas as mulheres. Pelo contrário, nas civitas, a civitas existia depois dos civis. A cidade não estava depois dos civis, estava depois dos cidadãos, enquanto na tal Grécia Antiga era ao contrário. A pessoa existia em função do Estado. Portanto, há aqui um primado do Estado, e o cidadão é cidadão em função de um Estado, um território. No Império Romano, o primado está na civitas, está, se calhar, na nação e não no Estado, na família, e isso tem prioridade sobre o Estado, sobre, se quiserem, a cidade. Portanto, é uma visão muito mais universalista. Nós podemos dizer que no Império Romano acolhiam-se deuses de outras áreas do Império, não é? Enquanto isso não acontecia na Grécia. Até que uma visão mais universalista, qualquer pessoa de outra, não podia ser cidadão romano. O São Paulo, para falar, por exemplo, do cristianismo,
era um cidadão romano. Essa visão civitas, da sociedade civil, está muito ligada também à Idade Média. A Idade Média é uma sociedade sem Estado, uma sociedade em que há governos, da mesma maneira que a pessoa tem um governo num condomínio, mas não tem Estado, no sentido de uma máquina que perdura e que domina, para além de aspectos voluntários. Costumo dizer que, por isso que a Idade Média é uma sociedade não democrática, mas liberal, com um poder muito dividido. Portanto, uma coisa que julgo que se devia explorar, que era perceber como a Idade Média está muito ligada ao liberalismo, em muitos desses princípios. Ao contrário da época moderna, que vai fazer um contraste com a Idade Média e depois vai fazer também um contraste com o período liberal. Uma das maneiras da pessoa perceber o que se passa na Idade Média é um manta de retalhos com muitos poderes, em tensões, em conflito. Muitos dos Liechtenstein e outras coisas são resíduos desses pequenos reinos. No caso da Península Ibérica, nós tínhamos vários reinos. Leão, Astúrias, Navarra, tanto o que se fez depois com a criação do Estado em Espanha foi, no fundo, acabar com essa diversidade de línguas, diversidade de regimes jurídicos, diversidade de moedas, etc., e tentar criar um único centro. Aliás, o próprio nome Espanha, em grande medida, é um nome indevido, não é? Porque Espanha era o conjunto da Península Ibérica. E, portanto, para que Espanha se pudesse chamar Espanha, devia englobar toda a península e não apenas parte. Pronto, eu tenho aqui depois, para aprender o contexto histórico e teórico do movimento liberal, portanto, como se disse, este movimento liberal deve passar por compreender melhor o que é específico da Idade Média, por contraste com o mercantilismo. Quer dizer, o mercantilismo vai sentar muito numa nobreza palaciana que se opõe à nobreza de campo, à nobreza rural, se quiserem, portanto, com os diversos castelos, os diversos reinos. Portanto, vai operar uma centralização, inquisição, unificação de poder, jogo de soma zero. Portanto, no fundo, são coisas que têm a ver com as políticas mercantilistas, que é o país ganha, o outro perde, não é? E não uma visão do comércio como soma positiva. Monopólio e desconfiança da liberdade. Isso vai fazer com que se passe uma visão própria da Idade Média, descentralizada, para uma visão que eu estou a chamar aqui de absolutismo. Despotismo dominado, monarquias absolutas. Portanto, isso vai contrastar depois com aquilo que vai aparecer do liberalismo, que é o fim dessas monarquias absolutas e desses despotismos iluminados. Propus aqui lei e rei, é que eu dizer que enquanto na Idade Média se diz que é a lei que faz o rei, a partir com estes regimes absolutistas, passa a ser o rei a fazer a lei, portanto, ligado ao poder divino dos reis e por aí adiante. Depois a ideia de que a democracia liberal é inseparável da economia de mercado. Portanto, são dois lados. Aliás, o liberalismo é um liberalismo que não pode separar o liberalismo económico, social, político, etc. Isso tem aqui liberalismo e pluralismo. Esse tal pluralismo é uma marca também da Idade Média. Depois é interessante explorar isso. Portanto, mostrar que, ao contrário do período mercantilista, em que eu tenho uma espécie de monopólio económico, monopólio político, monopólio social, eu vou acentuar a ideia de diversidade, de competição entre vários produtores no campo político, económico, social. A própria palavra res pública quer dizer coisa pública ou comum. Eu vou introduzir aqui uma dimensão de comum como diferente do público. Mas em certo sentido, público que significa comum, que é coisa do Estado, das entidades públicas. Eu pus aqui, pressupondo que os particulares, mesmo os cidadãos voluntários, e livremente organizados, só perseguiam interesses
particulares exclusivamente para seu benefício pessoal. Não é? Portanto, o que eu aqui quero chamar a atenção é como, mesmo entre nós, da palavra res pública, que significava coisa comum, se passou para identificar a coisa pública ou comum como coisa do Estado e das entidades públicas. Como é que se conseguiu isso? Pressupondo que os particulares, quando se organizam, não podem tratar da coisa comum, ou da coisa pública nesse sentido comum. Não, eles só tratam exclusivamente daquilo dos interesses particulares. Esta visão está em Stuart Mill, já reforçou o poder do Estado e reforçou a ideia de que tudo que é comum, ou público, então, tem que ser entregue ao Estado. Depois, vamos ver que isto depois tem desenvolvimentos mais à frente. Pronto. Depois tem aqui um outro ponto, que é de certo modo um dos capítulos desse tal meu livro, que eu falei há bocadinho, de um outro livro que se chama Liberalismos entre o conservadorismo e o socialismo. Portanto, eu pus aqui um exemplo de dois partidos nos Estados Unidos. Portanto, o Partido Republicano em baixo e o Partido Liberal. Nos Estados Unidos, quando apareceram, os dois partidos que se criaram são dois partidos liberais. Um é um liberalismo conservador e outro é um liberalismo socialista. O que é importante aqui perceber é que, quando a pessoa deve fala em liberalismo, deve fugir esta linha de baixo, este lado de baixo do triângulo. Não é? Onde é que fica o liberalismo? Quer dizer, mais do lado do conservadorismo, mais do lado do socialismo? Não. O liberalismo é como se fosse um terceiro vértice de um triângulo. E onde é fácil, se calhar, cair para um liberalismo conservador, portanto, pode ser mais acima, mais abaixo, ou um liberalismo socialista, também mais acima, mais abaixo. Quer dizer, uma coisa que eu pus aqui, Partido Republicano não está cá, mas Partido Liberal. Portanto, uma das coisas interessantes é perceber como é que aquilo que está do lado do socialismo é um partido liberal, não é? Que se chama liberal. Portanto, o Schumpeter costumava dizer que quando tu não consegues combater uma coisa, aproprias-te do nome. Então, o liberalismo na América significa quase o oposto daquilo que significa liberalismo na Europa. Bem, mas o que eu queria chamar aqui a atenção é que o interessante é que o símbolo do Partido Conservador nos Estados Unidos, o Partido Republicano, é um elefante. Uma coisa que tem algum sentido. O elefante é uma coisa que dura muito. Mas do outro lado, embora também seja um animal com quatro patas, o símbolo é um burro. A pessoa tem a dizer, então como é que um burro pode ser o símbolo de um partido? Quer dizer, parece uma coisa meio idiota, não é? Bem, isso só se pode perceber percebendo que o Partido Democrata, ou o Partido Liberal, por mais estranho que possa parecer, está muito mais ligado a uma narrativa religiosa do que, se calhar, o Partido Republicano. Portanto, quer dizer, julgo que a maior parte das pessoas não sabe que o socialismo começou por pretender ser uma ideologia concreta para instalar na Terra o reino de Deus igualitário. Uma espécie de reino de Deus igualitário. Portanto, e daí, repare, quando Jesus, na sua entrada em Jerusalém, escolheu entrar num burro, não num cavalo, num elefante, ou não sei o quê, mas num burro. No fundo, quis mostrar que estava do lado dos pobres, do lado dos, se quiserem, dos desprotegidos. Portanto, e o burro tem, no fundo, esse significado quase religioso. Não é? É evidente que, atualmente, nós podemos dizer que, enquanto os primeiros socialistas eram, no fundo, ligados muito a esta narrativa cristã, depois, com o tempo, especialmente a partir de 1848, começou a prevalecer um socialismo ateu, até muitas vezes nihilista, que foi substituindo a religião pela moral científica, ou se quiserem, e até pela técnica. Embora hoje, se calhar, dá-se uma substituição, se quiser, até da moral pelo social, pela religião social. Consenso e outras coisas no género. Pronto, vamos chamar aqui a atenção, portanto, que o liberalismo é uma coisa que está no meio, mas é um meio alto entre duas coisas mais baixas. É um terceiro vértice num triângulo. E depois também é perceber que isso também significa que ser liberal é uma coisa difícil e que, normalmente, a tendência para a pessoa cruzar o liberalismo, o conservadorismo ou o socialismo é muito grande.
Isso é um dos problemas também que se calhar tem quando a pessoa cria um partido liberal. É poder ter este tipo de oscilação. Depois, contrastes entre o liberalismo francês e o liberalismo inglês. Uma das coisas que normalmente se costuma fazer quando se trata de liberalismo é tratar duas tradições que também, por exemplo, em Portugal têm muita influência. Nós tivemos uma influência muito forte da tradição inglesa e depois também uma tradição muito forte, a partir da Revolução Francesa, dessa tradição francesa, que tem diferenças muito grandes, que estão muito exploradas no tal meu livro sobre o liberalismo entre o conservadorismo e o socialismo. Uma das coisas interessantes é que nós até expulsámos na Revolução Francesa os franceses, mas ficámos com as ideias francesas. Marcaram, se calhar até há muito pouco tempo, pensamento político em Portugal. Essas duas correntes têm semelhanças e têm também diferenças. Aqui estão exploradas algumas semelhanças, depois diferenças. A crença na liberdade individual da ação, num certo tipo de igualdade entre os homens, mas esse acordo, no fundo, é mais verbal do que se possa pensar, do que substancial. Depois, estas diferenças têm a ver muito com a relação entre, de um lado, a autoridade está muito mais ligada à razão, do outro lado, se quiser, mais ligada à tradição. Portanto, por isto, deve-se evitar estas dicotomias, lei e liberdade, progresso e tradição, podia-se explorar isso. Depois, democracia e liberalismo, não é? Normalmente a tradição francesa acentua mais a democracia, que é a forma de escolha dos governantes, enquanto o liberalismo tende a acentuar mais a ideia de limitar o poder de quem manda. Não é? Quer dizer, reparem, há duas perguntas políticas que se podem fazer. Não é? Aliás, em parte, isso está no Aristóteles, que é como é que se escolhem os governantes. E pode ser regimes autoritários ou regimes democráticos. Portanto, uma coisa é como é que se escolhem os governantes e outra coisa é saber que a pessoa que é escolhida deve ter muito poder ou pouco poder. O liberalismo normalmente defende a redução do poder de quem manda e o controle desse poder de quem manda. E que esse poder seja limitado. Enquanto que o totalitarismo, que é o contrário do liberalismo, quer dizer, enquanto o contrário de um regime democrático é um regime autoritário, o contrário de um regime liberal é um regime totalitário. Portanto, o totalitarismo tende a não querer limites ao poder e o liberalismo acentua a ideia de controle e de limitação do poder. É por isso que, teoricamente, embora na prática a democracia e o liberalismo andem juntos, teoricamente pode haver um regime que é democrático e totalitário, pode haver um regime que seja liberal e autoritário. Portanto, isso, em parte, é o que está aqui explicado, posto. Depois aqui eu pus aqui assim uma coisa, a liberdade será como consequência ou postulado. Não é? Portanto, aqui uma citação até do Hayek, não é? Portanto, ver, no fundo, a liberdade humana como uma consequência das pessoas serem diferentes. O facto das pessoas serem diferentes, têm talentos diferentes, faz com que uma sociedade fique enriquecida por facto de dar liberdade às pessoas. Não é? Portanto, e o próprio... Portanto, isso depois mexe com outras coisas que estão aí, mas vamos passar uma coisa rapidamente. Um terceiro contraste entre o liberalismo francês e o liberalismo inglês, também chamado continental ou revolucionário, e o outro clássico ou revolucionário, tem a ver com este triângulo indivíduo, Estado, grupos intermédios. Às vezes um amigo meu costuma dizer que a França é um país de anarquistas e de socialistas. No fundo, o que se quer dizer é que acentua uma espécie de falso individualismo, e esse falso individualismo depois leva ao reforço do Estado. Portanto, no fundo, o liberalismo inglês tende a acentuar aquilo que nós podemos chamar os grupos intermédios. Portanto, isto tem muito a ver com também com a Idade Média. Aliás, onde vê que mesmo o Parlamento inglês tem uma estrutura medieval. E mostrar que é como se fosse uma distinção entre o verdadeiro e o falso individualismo. Portanto, onde vê que aparentemente, se calhar a tradição inglesa é mais individualista, mas é o indivíduo que respeita sinais, que espera por não sei o quê. Portanto, não é... reparem, enquanto um vive numa certa dicotomia entre indivíduo e Estado, no outro é como se eu, ao acentuar os grupos intermédios, limitasse o individualismo, o mau individualismo, e limitasse também o Estado. Daí que, por exemplo, na tradição inglesa, Estado se escreva
com letra pequena. Ao contrário da França, Estado com letra grande. Esse Estado com letra grande pressupõe a tal visão de que o indivíduo só trata, que nós há bocadinho falávamos atrás, que os indivíduos só trata de si próprio, só trata das coisas que dizem respeito ao indivíduo, aquilo que é privado, e não se interessa por aquilo que é comum. Portanto, temos grupos intermédios que se interessam por várias coisas que são comuns e que vivem em concorrência uns com os outros. Portanto, isto, no fundo, é também uma forma de combater falsas contraposições, individualismo, coletivismo, egoísmo, altruísmo. Portanto, o homem é egoísta e altruísta, é meio besta, é meio anjo. Não é? Fugir uma certa dicotomia de anjos e bestas. Não é? E essa dicotomia está muito em visões dualistas de comportamento humano. Portanto, muitas vezes na política eu lido com visões dualistas, os pretos e os brancos, os bons e os maus, os ricos e os pobres, a classe operária, não sei o quê. Portanto, evitar essa visão dualista a partir de um homem, de uma visão realista de comportamento humano. E essa visão realista faz com que o homem seja capaz do melhor e do pior, em cada momento, e eu tenho que ter regras que limitam, que sobreponham que o homem se comporte de forma decente, ou se quiserem limitar o oportunismo e acentuar o serviço a outros. Não é? É como se eu tivesse um lado cooperativo e um lado oportunista, mas cada um destes lados também cooperativo e oportunista pode ser também, tem que ser batizado. E então eu tenho um homem que é capaz do melhor e do pior, que é meio besta, é meio anjo, portanto uma visão realista. E esta visão realista faz com que eu deva acentuar uma visão do Estado, não como fornecedor de bem-estar, uma espécie de Estado-pai, mas como guardião de uma estrutura no seio da qual os indivíduos se podem prover a si mesmos. Duas visões. Uma, que no fundo é como se um hábito no jogo de futebol, que não visa um fim, salvaguarda uma estrutura em que as pessoas possam jogar com base em regras, e outra em que se a pessoa tivesse simplesmente a fornecer determinado tipo de bens e de serviços que no fundo estão muito ligados ao chamado Estado bem-estar. E dois tipos de atuação, como árbitro, ou de forma arbitrária, do Estado árbitro ou do Estado, se quiser, batuteiro. Uma das coisas interessantes é que, embora a doutrina social da Igreja normalmente esteja vinculada muito à ideia de quase equivalência moral entre o liberalismo e o socialismo, ou entre o liberalismo ou entre o capitalismo liberal, se quiser, o socialismo marxista ou o comunismo. O que acontece é que há um autor, Leão XIII, numa obra chamada Réum Novaro, que estranhamente, embora seja anterior a muitas outras obras que usam esta dicotomia, não usa isso, não é? Embora critique também formas extremas de visões libertárias, se quiserem, portanto, o acento tónico está na crítica ao socialismo. E, em parte, a centésimos anos, bem nessa linha. Portanto, nos centésimos anos, a pessoa evita isso e acentua muito a ideia do capitalismo bem e mal entendido, e a necessidade de políticas que salvaguardam o equilíbrio entre a liberdade, a igualdade, a dignidade e o sentido de comunidade. Portanto, o binómio exclusivo mercado-Estado corrói a sociabilidade. Reparem, aqui é muito importante. Enquanto as formas económicas solidárias que encontram o seu melhor terreno na sociedade, sem antes se reduzir a ela, criam sociabilidade. Portanto, no fundo, também a ideia, que isto também se passa na Europa, especialmente na União Europeia, a ideia de que eu utilizo o próprio princípio de subsidiariedade, que é capturado como uma ideia de solidariedade que tem que ser imposta e usada como desculpa para intervenções em que a solidariedade é quase invertida, posta ao contrário. Portanto, isto tem levado a que cada vez haja menos solidariedade e mais irresponsabilidade. Depois tem aqui uma coisa que é uma metáfora do balde furado, quer dizer, no fundo a máquina do Estado, a maior parte do dinheiro não vai para o Estado, não vai para a saúde, não vai para a educação, fica na própria máquina. E, no fundo, um contraste entre um Estado de bem-estar e uma sociedade de bem-estar. Portanto, tem que depois também mexe com outra coisa, também de política, é uma política de ceticismo, esta política de fé, no fundo, que está mais ligada à esquerda, e o tal realismo é uma política de ceticismo, não é? Portanto, um homem que é capaz do melhor e do pior e tal. Depois, compreender a grande mudança, enquanto nos séculos XVIII e século XIX foi principalmente a defesa da liberdade individual que serviu como critério para limitar a atividade estatal, esse critério foi cedido em favor da eficiência económica, mais ainda do redistribuísmo que hoje predomina.
que leva o Estado moderno a debater-se entre a preocupação com a preservação da liberdade e uma tendência à divinização do Estado, justificadora de um intervencionismo que olha os limites impostos pela economia, uma injusta barreira à justificada expansão. Pronto, então eu exploro aqui tensões entre o modelo social europeu, visto como expressão construtivista e burocrática de uma classe política europeia, versus espaço comum europeu assente em 4 originais liberdades. Portanto, acho que isso é uma coisa que já... Então, isso no fundo também um contraste também entre nomocracia versus teleocracia, não é? Aliás, o liberalismo muitas vezes é visto como uma nomocracia evolucionária. Todos daqui exigiriam outro tipo de medidas, mas os liberalismos entre o conservadorismo e o socialismo, de novo, não é? Quer dizer, como sabem, há vários tipos de liberalismo. Liberalismo conservador, liberalismo socialista, de direita, de esquerda, espontâneo, construtivista, racionalista. Portanto, depois liberais e terceiras vias, já, depois cruzam isto, quer dizer, aqui, quando tinha pai de 20 anos, ou se calhar, não sei se mais ou menos, para esse tempo, havia uma revista que é a Esquerda Socialista, que foi criada por várias pessoas que hoje estão muito importantes, uma delas João Carlos de Espada. Portanto, tinha uma esquerda socialista, no fundo tinha muito a ver também com cruzar uma espécie de vias, terceiras vias, portanto, que estiveram muito na moda. Depois, às vezes, também liberais clássicos, que é o que nós estamos aqui como foco, liberais libertários, chamado libertarianismo, em Itália costuma chamar liberismo. Então eu pus aqui assim algumas coisas. Já os liberais, quer dizer, no sentido americano, os liberais, os democratas americanos, se quiserem, correspondem à tradição democrática americana e social-democrata europeia. De Newell, e que se revê em Stuart Mill ou vários autores aqui, Habermas, Rawls. Mas depois pus aqui assim, ao propor a realização de um objetivo ético-político, são considerados não liberais no sentido clássico. Assiste-se hoje a uma perversa combinação de ideias liberais com o estatismo. Uma coisa que acontece é que hoje em dia muitas temáticas podem ser comuns a estas duas, aos liberais no sentido americano e aos liberais no sentido europeu. Mas uma das coisas que diferencia é se eu quero usar o Estado para impor essas ideias. E isso, se a pessoa não tiver esse cuidado, quer dizer, facilmente escorrega para o outro lado. Pelo contrário, os libertários, louvando-se no anarcocapitalismo, embora mais próximos do liberalismo clássico, que se revê numa tradição que chega aí aqui, são uma ala mais radical, normalmente reclamam-se do Mises. Agora, muitas vezes muitas pessoas discutem até que ponto é que essa reclamação é válida ou é questionável, tida como mais pura por querer levar a defesa da liberdade, que é uma coisa louvável, querer levar a defesa da liberdade e a negação do Estado é às últimas consequências. Portanto, aqui tem vários autores, Nozick, Rothbard, um filho de Friedman, David Friedman, Rand e o Hoppe, que é um alemão, que também, acho que não sei se tem aqui alguma obra em Portugal, mas tem no Brasil. Depois, pronto, podíamos passar para aqui, para esta parte. Eu pus aqui, não, isto ainda, afinal não passou, está aqui. Liberais de Estado Social Democrático, que é no fundo o Estado em que nós vivemos. Eu pus aqui, consistirá a política em pôr uma ordem social justa, segundo uma ideia absoluta de justiça, portanto, isto normalmente está muito ligado à ideia de justiça social, ou em manter a harmonia, o equilíbrio da ordem social como um todo, a que a ação humana se oriente para o bem comum como princípio regulador de acordo com o ética do povo. Depois tem a ver com coisas como o Estado, providência e natureza humana. Reparem, não é por acaso que o Estado, quer o Estado Social, o Estado de Providência, que é uma espécie de substituição, eu quero corrigir desigualdades, eu quero corrigir a natureza, eu quero corrigir... Portanto, no fundo, isto tem a ver com uma visão realista também, a necessidade de uma visão realista que vamos ver à frente sobre a natureza humana. Depois, por outro lado, como situar o aparecimento das bioideologias, do género, da saúde, da ecologia, portanto, em relação ao movimento liberal. Que, em parte, levou a uma passagem do chamado Estado paternal a um Estado maternal. Mas hoje, os modos de atuação são cada vez menos na base da violência, da autoritarismo, e ainda mais na base da persuasão, do afeto, do sentimento e por aí adiante. Uma espécie de substituição de uma solidariedade com base na virtude por uma solidariedade com base no sentimento, que é feita depois à custa
dos outros, não é? Do dinheiro dos outros. Como avaliar o crescendo do movimento de protesto ativar por alta tecnologia revolucionária e as suas exigências de direito de emprego estável, conforto material, tal por aí adiante. São aqui coisas que podem subir para discussão. Portanto, aqui, desculpe, aqui é uma coisa que está aqui a mais. Quando estive a rever isto, deixei escapar isto. Portanto, isto precisa de ser apagado. Depois, com base na tal visão, eu ter um entendimento de uma visão realista sobre a natureza humana. Eu pus aqui 3 autores muito distintos. Não é? O primeiro é Maquiavel, que é um autor muito importante. Então, Maquiavel dizia que há 3 dimensões no ser humano. A necessidade, a virtude e a fortuna ou o azar. O que é que, no fundo, quer dizer? Cada um de nós, de um ponto de vista biológico, de um ponto de vista... nós herdamos uma série de necessidades. Eu almoçar, jantar, não sei o quê, eu não preciso me preocupar com uma série de coisas que acontecem naturalmente, acontecem por necessidade, como se fossem as leis biológicas, físicas, etc. Depois, há coisas que têm a ver com escolhas que a pessoa faz. Provavelmente o Cristiano Ronaldo tem uma boa biologia, como o Messi tem uma boa biologia, não é? Tem uma boa saúde, uma boa não sei o quê, foi dotado e tal. Mas depois ele teve que fazer escolhas na vida. Não é? Essas escolhas levam para um caminho ou para outro. Isto tem a ver com a virtude, fazer virtude, vício, não é? Fazer boas escolhas, más escolhas. Tem a ver com o campo da liberdade. E depois, independentemente do aspecto biológico, do aspecto, se quiserem aqui, das escolhas da pessoa, da liberdade, não é? Eu posso ter azar ou sorte. Há coisas que dão certo, outra tem a ver com uma espécie de uma parte que eu não posso explicar. Portanto, isso aparece também neste senhor chamado Humboldt. Não é? Quer dizer que princípios que configuram o histórico. A necessidade, a liberdade humana, quer dizer, aquilo que depende das escolhas que eu posso fazer. Quer dizer, em certo sentido, a economia acentua muito este aspecto da liberdade. Não é? Uma política, não é? Uma, em certo sentido, a ética. São 3 dimensões da prática. E depois a causalidade ou azar, que é uma coisa que normalmente a pessoa esquece. Aliás, uma das coisas engraçadas é que, porque é que apareceu o Estado de Providência, uma das coisas que pretendia era acabar com o azar. Quer dizer, só que acabar com o azar acabou também com a tal parte da liberdade humana. Pronto, então, eu também pus aqui a sorte em Fernando Pessoa. Então, o Fernando Pessoa quer dizer, explorar aqui esta terceira dimensão e depois inverte isso. Portanto, a sorte para o Fernando Pessoa, há 3 tipos de sorte, aquela que provém da natureza, da eternidade e tal. Outra sorte que depende do social. Desculpa, aqui isto está mal, não é? Há uma sorte que depende da natureza, da eternidade. Há outra que é uma sorte que depende do social. E que tem a ver com a tal posição social. Depois há a pura sorte, que, no fundo, está a par daquela que está a chamar causalidade ou azar, que é a sorte grande sair uma pessoa, a lotaria sair uma pessoa, sair a outra, ou ir ao milhões, ou outra coisa. Portanto, são aqui 3 dimensões. Uma depende da natureza, outra do social e outra da pura sorte. Falta aqui. Depois aqui, como explicar a evolução de um Estado que renuncia ao ius nescis e monopoliza o ius vitae. É uma coisa que é interessante. Quer dizer, durante muito tempo, o Estado achava-se no direito de poder condenar alguém à morte em nome da comunidade. Portanto, o Estado, então, a pena de morte é uma coisa limite, portanto, para condenar situações que punham em causa a comunidade. Uma das coisas interessantes é que hoje o Estado renunciou à morte, não? E quer monopolizar a vida. Não? Portanto, uma das coisas que nós vemos hoje, pela pandemia, é um Estado que tenta já não decidir sobre a morte em caso extremo, mas que decide sobre a vida do seu dia-a-dia. Isto tem aqui várias coisas interessantes. A liberdade política, a comunicação de uma liberdade que garante a liberdade sem mais integral, é um valor, mas responsabilidade, sem liberdade não há responsabilidades, toda a gente
como conciliar a liberdade individual com uma ordem que a torne possível. Não é? Portanto, um dos problemas importantes para nós, liberais, é perceber como é que se pode partir da tal liberdade para o todo. Onde vê que, na tal visão grega, é como se a pessoa partisse do todo para a parte. Não é? Enquanto na visão mais ligada aos romanos, era o contrário. Eu partia dos indivíduos, das civis, para as civitas. A liberdade humana desperta potencialidades e possibilidades em espaços concretos, introduzindo desequilíbrios e criando instabilidade. Ao haver liberdade humana, desperta potencialidades e possibilidades, introduzindo desequilíbrios e criando instabilidade constante. Portanto, manter equilíbrios entre instituições, crenças e interesses dá lugar a formas específicas de ordem. E é o que a pessoa deve fazer, salvaguardando a tal liberdade. Para uma unidade na diversidade, um dos aspectos que é muito importante é ele não separar unidade e diversidade. Não é? Universidade. O homem é uno e múltiplo, tantos e todos sendo, dizia o Fernando Pessoa. Uma distinção paralela, então isto leva a uma distinção, a necessidade de distinguir, mais uma vez, o tal triângulo entre privado, público e comum. Eu pus aqui assim, uma distinção para lá a devidamente entre interesses privados, públicos e comuns, evitando assim confundir o que o governo entende por interesse público com o bem comum ou interesse geral. Concordante com a necessidade de não confundir as esferas privada, pública estatal e pública civil. Isto é fundamental. Tem a ver muito também com o tal setor comercial, setor governamental e terceiro setor, não é? Que é formas voluntárias de resolver problemas públicos. Isto tem muito a ver com a escolha pública e tal, e várias. A pretensão de regimes totalitários é reduzir o interesse privado e o interesse comum ao interesse público. Nada fora do Estado, nada contra o Estado, tudo pelo Estado. A ordem política para Ortega é a pele de tudo mais, a pele da ordem social, pressupondo a existência de desigualdades, discrepâncias, conflitos e lutas entre homens por causa da diversidade de opiniões sobre a coisa pública, o bem comum e o modo de conseguir ou de o aperfeiçoar. Não é? Por isso é que não se pode separar a unidade da diversidade. Reparem, um dos grandes temas da Idade Média é o tema do uno e do múltiplo. Portanto, no fundo tem a ver com isto. Não é? Unidade na diversidade. Eu só posso... O uno implica diversidade. Não é? Pronto, agora vou dar aqui um exemplo que julgo que será interessante para quem é da zona de Braga. Se calhar até acabava com isto, para também dar espaço para... Talvez ainda se possa fazer mais um bocadinho. Tem aqui União Europeia, Nobel da Paz, lema tal, junta ideologias. Eu pus aqui um cartaz que foi usado num encontro. Então, qual é esse encontro? Que o padre de Priscos, que não sei se ainda é o mesmo padre, que não tinha chamado João Tomás, essa aldeia, costumava querer promover a aldeia, organizava muitas coisas na aldeia, o maior presépio do país, o maior... Portanto, uma das coisas que ele promoveu foi um encontro de religiões. Portanto, tem aqui um destaque de uma notícia da TSF, 25/10, que diz: o padre João Tomás, da organização, espera que as pessoas não olhem para esta iniciativa como uma exposição de cada um vai vender o seu artigo. Portanto, no fundo, explica que para não ofender ninguém, o refeitório comum do evento não vai servir carne de porco nem de vaca. A pessoa tem lá várias religiões, mais clássicas, outras ligadas à natureza, ligadas, se calhar, até coisas ocultas e por aí adiante. Cada uma tinha provavelmente o seu stand de exposição, de divulgação das suas ideias. E depois, isto era uma iniciativa ao abrigo da Capital Europeia da Juventude, que se realizou em Braga. Foi realizado entre 25 e 28, não sei quantos, distribuído por 8 casas, montada tal, líder religioso confessional da religião. A primeira iniciativa ocorreu no Rio de Janeiro. Pronto, mas onde é que eu quero chegar? Portanto, este que é um grupo interreligioso, uma diversidade muito grande de religiões, de culturas, não sei o quê. Depois, é preciso uma refeição comum, ou refeições comuns. Um dos problemas é a pessoa ter que escolher coisas que não ofendam ninguém. Portanto, aqui está carne de porco, carne de vaca, mas provavelmente se calhar o álcool também se calhar era proibido, porque não é bem visto por muitas religiões, e muitas outras coisas.
Então, uma das coisas interessantes é perceber que a aldeia de Priscos, em grande parte, está ligada ao bandeira, ao pudim abade de Priscos. Quer dizer, este senhor padre promoveu esta iniciativa, mas uma coisa que é interessante é que, no limite, aquilo que é uma espécie de símbolo de identidade da aldeia, que é o pudim abade de Priscos, nunca poderia ser comido num encontro destes com pessoas de várias coisas. Tem bem corpo, tem mais coisas. Em princípio, ofenderiam várias pessoas. O que eu quero aqui chamar a atenção é para o seguinte: o que é que nós queremos? Uma Europa em que eu anule as diversidades, as especificidades, as diferenças entre as diversas partes, entre as diversas aldeias, para não ofender ninguém, ou quero uma Europa em que haja milhares de aldeias de priscos, cada uma com a sua identidade e cada uma a poder oferecer coisas que nenhuma outra tem. Não é? Portanto, uma Europa em que eu vou reduzir as diferenças, em que vou escolher temáticas que não ofendem ninguém, ao consenso social, ou quero ter uma Europa com uma diversidade imensa, em que a pessoa respeita os outros sem abdicar daquilo que a diferencia, daquilo que é específico, daquilo que é a sua identidade. Portanto, milhares de aldeias de priscos, cada uma com a sua identidade, ou anular essas diferenças até que se calhar ficar tudo igual, não? Ou quase igual. Não? O sujeito, os critérios, se quiser, depois tenta correto. Pronto, para terminar, espírito liberal, visões de sociedade e da humanidade, portanto, se quiserem podem ver isto, tenho aqui se calhar isto, eu peguei aqui num livro do Padre João Paulo II, um livro que ele escreveu antes de ser Papa. Ele viveu na Polónia, quer dizer, quando eu tinha 18 anos, 20 anos, não sei o quê, nós éramos quase todos da oposição, para não dizer a totalidade, cada um mais revolucionário que o outro, quer dizer, o que a pessoa lia era Marx, Lenin, Mao Tse-tung, Trotsky, não sei o que mais. Pessoas autores dos conflitos. Fazer essa tese, eu descobri que ele conhecia o Hayek e uma série de autores, quer dizer, um indivíduo comum, que não tinha grandes estudos, quer dizer, provavelmente era capaz de ser licenciado, mas nem tinha nenhum lugar de destaque. Portanto, era comum. Então, esta obra, estão a ver, a ação humana, né? No fundo é uma como esta obra tem influência muito forte das ideias e isso aproveitei para dizer que assim, no plano da teoria, o individualismo metodológico dos austríacos é muito mais fácil de diálogo com tradições religiosas que respeitam o livre-arbítrio. Quanto aos que lidam com a economia política, quer dizer, no fundo, a pessoa está mais ligada à prática, como acontece com vocês, e que estão empenhados em mudanças políticas, tem mais dificuldade em encontrar palavras adequadas. Enquanto a maioria dos economistas austríacos falam de indivíduos, as pessoas na teoria da matemática, apareceu isto, não é? Com o Pedro Rosa. Então, individual é que qualquer ser que não pode ser dividido na sua essência. Uma vaca, pessoas refere-se a um ser animado com potencialidades de inteligência e liberdade. Quando os economistas austríacos definem a ação humana, fazem-no seguindo a lição de ação intencional. O indivíduo da sua metodologia, nós podemos considerar que é a pessoa humana. A estrutura da pessoa está centrada, este aqui, desse livro, a pessoa e a ação, que traduziu pessoa e a ação, a estrutura da pessoa está centrada na gestão e no domínio de si própria, características que formam a base do chamado princípio de autodeterminação do ser humano. Daí ser responsável por si, diante de si, governando e sendo governado por si mesmo.
Repare, aqui uma coisa interessante também que eu pus aqui de propósito, isto, a solidariedade não significa dizer sim ao governo, aos partidos políticos ou aos sindicatos. Daí que para ele o facto dos pais se oporem, de os pais se oporem aos modelos de educação estatal, exigir liberdade para educar as suas crianças, é um exemplo de solidariedade. A economia livre, ou de livre mercado, descrita por João Paulo II em centésimos anos, o governo quer dizer não a privilégios, a compadrias e ao uso do Estado para bloquear a concorrência. Isso é muito importante. Então, depois tem aqui também um conjunto de livros, se calhar ficavam por aqui, que é para dar, se calhar, uma hora. Ok. Isso para... Obrigado, professor. Então, obrigado, professor, pela sua explicação e pela esta breve passagem pelo liberalismo clássico e, em nome da cidade de Braga, obrigado também pela referência à aldeia de Priscos. É bastante importante, não só, obviamente, pelo que ofereceu a nível de gastronomia, mas também realmente pelo presépio humano, que é dos maiores. Passando aqui um bocadinho ao Carlos Guimarães Pinto. Uma coisa importante é perceber como é que essa identidade da aldeia de Priscos, se fosse para a frente aquilo que está ali, era anulada, não sei tanto. Percebe? Claro. Levaria ao fim dessa. Como é que a pessoa cria uma coisa bem intencionada, louvável, mas que no final daquilo ia acabar uma espécie de identidade da aldeia. Não é? Obrigado, professor. Carlos, passando agora um bocadinho para si, no dia 17 de março de 2020 escreveu um artigo para o ECO intitulado Depois do Vírus, no qual remonta à época da Segunda Guerra Mundial para falar no livro O Caminho da Servidão, de Friedrich Hayek. Estes tempos negros e envolta de uma névoa, Hayek foi uma luz para o liberalismo e foi dos nomes mais centrais para este renascimento do liberalismo. Na sua opinião, que importância teve Hayek renascer do liberalismo? Acho que os pensadores é interessante que esta sessão seja sobre três vertentes diferentes ou três defensores diferentes de correntes liberais bastante diferentes: a economia austríaca, a escola de Chicago, a escola austríaca, a escola de Chicago e a Ayn Rand, porque cada um trouxe uma componente diferente à defesa do liberalismo. Acho que a escola austríaca, e isto o professor se calhar pode-me contradizer aqui, é se calhar aquela que é internamente mais coerente e que trata mais da questão da ação humana, ou seja, olha, e isso vai buscar um bocadinho a Adam Smith, aos mais clássicos, que é olhar para a economia como um conjunto de ações humanas, de pessoas que se dirigem diretamente, que têm perceber a economia da forma mais atomizada possível. Eu tinha um professor na FEP que dizia que só havia duas economias, a microeconomia e a maeconomia, é uma brincadeira com macroeconomia. E a economia austríaca e os pensadores da escola austríaca trouxeram um bocadinho isso. Claro que tinham outras falhas e o objetivismo da Ayn Rand e a forma como ela apresentava as coisas acabaram por trazer a paixão. Portanto, tudo aquilo que ela escreveu, toda aquela emoção que ela trazia, trouxe um bocadinho a paixão com todos os exageros que os pensadores que trazem paixão para um tema costumam cair. Foi o caso da Ayn Rand, algo extremo, precisamente porque tinha uma extraordinária paixão pela liberdade que às vezes ia muito para além daquilo que até seria aceitável no domínio público. E depois ainda havia outra questão, que era, e depois ainda houve a escola de Chicago, que se calhar, e acho que aqui o professor vai concordar comigo, é um bocadinho internamente menos coerente, mas porque também é capaz de
endereçar problemas que, se calhar, a escola austríaca, por estar fechada num circuito intelectual internamente coerente, mas que se recusa a aceitar algumas imperfeições, algumas questões, não consegue. E por isso é que Friedman acabou por ser um dos grandes divulgadores das ideias liberais, principalmente na economia, porque tinha a capacidade de encaixar as críticas que eram feitas ao liberalismo e à economia de mercado, transformá-las e explicá-las. Isto para dizer o quê? A escola austríaca trouxe claramente a consistência ideológica que a defesa do mercado precisa, porque é internamente muito consistente, e quem se aventura em conhecer a escola austríaca percebe a coerência interna que existe ali. A escola de Chicago trouxe a capacidade de comunicar e permitir que algumas daquelas ideias chegassem um bocadinho mais longe. Porquê? Porque põe um pé, às vezes, fora das correntes liberais mais tradicionais e é capaz de escalar. Obviamente teve melhores comunicadores do que a escola austríaca, algo que ainda hoje acontece, e Ayn Rand trouxe um bocadinho da emoção com todos os exageros que houve ali. O livro do Hayek, O Caminho da Servidão, teve algo a ver com a economia, mas explica um bocadinho como é que a natureza humana, com os impulsos certos, com as circunstâncias certas, se arrisca a ir na direção errada. E eu digo isto muitas vezes, agora a propósito da pandemia, que nós olhamos para os alemães da década de 30 e da década de 40 e da nossa posição conseguimos fazer julgamentos morais sobre aquilo que eles, como povo, não os líderes, porque os líderes, obviamente, há julgamentos morais que podem e devem ser feitos pelas opções que tiveram, obviamente. Mas olhamos para o povo, como é que se deixou levar naquilo, como é que aceitou aquilo, como é que temos tantos milhões de pessoas que, de certa forma, aceitaram aquilo que estava a ser feito. E julgamos aquele povo como julgamos outros povos que tomaram opções em guerra. E nós hoje olhamos para nós com uma ameaça que, apesar de tudo, é inferior a uma guerra, é bastante inferior a isso tudo. O tipo de concessões que estamos a fazer à liberdade, o tipo de coisas que vamos aceitando em nome da segurança, e pomos a imaginar o que é que aconteceria se estivéssemos naquela posição. Ou seja, se estivessem bombas a cair, se as pessoas estivessem com aquela ameaça, e isto é o mesmo em relação aos americanos e às bombas nucleares. É muito fácil, da nossa posição, fazer julgamentos morais sobre uma população que apoiou o lançamento de 2 bombas nucleares. Foram um desastre, que mataram pessoas inocentes, que não tinham culpa nenhuma daquilo. Agora, imaginemos o que é estar naquela posição em que vemos jovens a morrer aos milhares todos os anos e há ali uma solução fácil para um adversário que está desumanizado. O Hayek, de certa forma, explica um bocadinho isso, explica todos aqueles passos pequeninos, a forma como se vai perdendo a liberdade às fatias ao longo do tempo, e cada passo parece natural. Se nós olharmos para a história do livro do Hayek, The Road to Serfdom, cada passo parece natural. E quase fazendo agora o paralelo com um ícone da cultura popular atual, o Breaking Bad. Sei que muitas pessoas estão a ver isso, viram o Breaking Bad. E quem vê aquela série em que um professor se transforma num lord da droga, e vê episódio a episódio, momento a momento, quase que nos sentimos que aquilo nos podia ter acontecido a nós.
daquele momento em que é um professor que decide, de um momento para o outro, vender umas coisas porque tinha um tratamento a um cancro e um filho que precisava e tal, e depois cada passo daqueles, cada passo que o leva de um professor banal de uma escola secundária até se transformar num assassino que controla uma rede de droga internacional, cada passo parece natural. E para as sociedades isso também acontece. E normalmente, tal como no caso do professor do Breaking Bad, tal como nesse caso, resulta de um choque qualquer. Ou seja, no caso dele, houve aquele choque do cancro que foi diagnosticado e da doença do filho. No caso do Road to Saffron, houve o choque da guerra, ou seja, houve uma guerra que justificou um conjunto de alterações, de limitações de liberdade, que na altura pareceram preços muito pequenos a pagar para aquilo que estavam a enfrentar, mas depois nunca mais se voltou atrás, nunca mais se recuperou e todos os pequenos conflitos do futuro pós-guerra foi-se buscar as mesmas soluções que se foi buscar durante a guerra. E é isso, nós somos os mesmos seres humanos que éramos há 50 ou há 100 anos. Biologicamente não somos muito diferentes, respondemos aos mesmos estímulos, aos mesmos medos, aos mesmos receios, portanto nunca estaremos a salvo de cair nas mesmas tentações enquanto povo, estimulados pelo medo, estimulados pelos nossos instintos naturais de nos queremos proteger. O Hayek refletiu isso muito bem no livro, chamou muito bem a atenção para aquilo que pode acontecer no futuro, e é bom às vezes ir lá e reler e perceber tudo aquilo. Professor, não sei se tem alguma coisa a acrescentar ao que o Carlos Guimarães Pinto acabou de referir. Não sei se viu o Breaking Bad, mas se nos quiser dar mais algumas luzes sobre o papel da Hayek. Faça-me só um favor, por favor. Volta a ligar o som, por favor. É que isto é este. Exato. Já Obrigado, está. professor. Voltou a desligar, professor. Agora sim. Obrigado, professor. Só duas ou três coisas. Quer dizer, primeiro é fundamental que quem é liberal respeite a liberdade dos outros. Não é? Portanto, e uma coisa que é essencial na escola austríaca é manter as tensões entre várias correntes. Sou a favor disso. Para a pessoa possa se sentir mais alinhado com o pudim abado de priscos, tem que salvaguardar que haja outras coisas, milhentas outras coisas, tanto que a pessoa respeite isso. E mais na escola austríaca, respeitar as várias correntes que existem. Não é? Uma das coisas interessantes é que o Hayek criou uma coisa chamada Mont-Pelerin Society. Nessa associação, ele preocupou-se em ter lá as várias correntes liberais, desde o Friedman, ao Stigler, ao Buchanan, Vernon Smith, Becker e por aí adiante. Uma diversidade muito grande. Não é? Quer dizer, e lá respeitava-se um estudante que estivesse lá e quisesse falar, normalmente as pessoas iam a essas reuniões, elas tinham que pagar do seu próprio bolso. Tinham, por exemplo, 2 minutos para fazer uma intervenção, que seria igual para um prémio Nobel e para um aluno, estudante de economia ou de outra coisa. Quando ele criou isso, normalmente ele, nesse esquema, que é uma coisa, ele fez com que mais ou menos 1/3 das pessoas, dos membros da Mont-Pelerin, fossem empresários, mais ou menos 1/3 fossem académicos, se calhar 1/3 ou mais fossem gente ligada a think tanks, a instituições independentes. Então, é uma espécie de terceiro setor aqui, intelectual. Salvaguarda fundações, outras instituições que no fundo divulgam ideias, portanto ele conseguiu juntar isso. Quer dizer, isso é importante para salvaguardar a tal visão larga, não é? E respeitar da mesma maneira. Portanto,
Reparem, uma das coisas interessantes que o Carlos Guimarães Pinto falou, que é do Friedman. Conta-se que uma vez o Friedman fez uma viagem de Chicago para não sei para onde, para um sítio que havia um seminário, que havia um congresso, e ao lado dele foi um aluno que estava a fazer uma tese de doutoramento. Não, estava a fazer uma tese de doutoramento, mas ele ia lá no congresso, ou lá nesse encontro, ele ia apresentar um artigo. Esse artigo era um artigo crítico do Teorema de Coase. Também um membro também, um prémio Nobel de Economia, foi também membro da Montpellier. Quer dizer que normalmente irrita muita gente que escreveu pouco e foi prémio Nobel. Então, ele ia no avião com ele, então, e discutiram o tema, não é? Portanto, ele mostrou os argumentos que ele usava para desmontar para o Teorema de Coase. Então, no fim dessa viagem de avião, ele mudou o título para Outra Forma de Provar o Teorema de Coase. Isso mostra a capacidade de argumentação do Friedman, como é que a pessoa conseguiu mostrar que aqueles argumentos não anulavam, mas mostravam. Então, isso bem mostrar, quer dizer, e a pessoa tem que louvar, apesar de poder manter diferenças, louvar as várias correntes que estão ligadas. Isso foi o que fez a ECA, juntar gente. Não é? Quer dizer, quando aquilo foi criado, escolheu Montpellier, era para escolher vários nomes, Tocqueville, vários, agora já um outro autor inglês, mas como havia lá católicos, protestantes e tipos de vários, não conseguiram acertar num nome, então escolheram um nome do hotel onde tiveram a primeira reunião, que era Montpellier. Pronto, era isso. Carlos, não sei se tens algo a comentar ou a dizer sobre isso, mas eu gostava de fazer uma pergunta, aos dois, que me surgiu agora, que é realmente volto a bater no mesmo assunto, volto a bater no assunto da Segunda Guerra Mundial e a fase que se estava a passar e realmente que praticalidade é que teve as ideias liberais nessa altura e as ideias mais especificamente em relação à EG, em relação a Mises, em relação à mesma escola austríaca de economia, que prática teve na vida do ser humano, na vida do cidadão no pós-guerra. Quem achar que estiver mais Como se eu falar, pode falar o Carlos, então não era melhor. É uma pergunta complicada. Obviamente, no pós-guerra estiveram duas formas de ver a sociedade em disputa. Depois de derrotado o nazismo, houve ali um claro conflito de dois modelos. O modelo das democracias liberais do Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, e o modelo comunista liderado pela União Soviética, e liderado com uma mão de ferro. O facto das teorias liberais, economicamente liberais, da democracia ter oferecido uma qualidade de vida superior às pessoas, ajudou, pelo seu lado, a que a democracia, as sociedades democráticas, votar a economia de mercado e não as sociedades totalitárias do leste europeu geridas pela União Soviética, fez com que também ajudasse a que a democracia se tornasse um modelo político de eleição depois de 30, 40 anos mais tarde. Se calhar, se deste lado se tivesse optado também por um modelo socialista, por um modelo de economia planificada, que tivesse oferecido também o mesmo nível de miséria que foi oferecido na altura, que foi permitido a quem estava do outro lado do muro de Berlim, se calhar hoje não tínhamos tantas democracias ou a democracia não seria tão bem vista como foi nessa altura.
Não sei se o professor quer acrescentar alguma coisa, uma pergunta muito complicada, sim. Eu também acho que sim. Quer dizer, o que acontece, está-se a ouvir, não é? Sim, sim. Pronto. Portanto, o que me parece é que, na altura em que o Hayek escreveu, o mundo era dominado por regimes totalitários. Não é? Quer dizer, o fascismo, o comunismo, o nazismo. Uma das virtudes do Hayek foi tentar mostrar que o nazismo, o fascismo, o comunismo, embora aparentemente fossem coisas opostas, elas eram regimes antiliberais. Não é? Portanto, e que, portanto, uma espécie de equivalência moral entre o fascismo, o nazismo e o comunismo. Portanto, isso julgo que é. Só que, como há bocadinho o Carlos falou, e muito bem, quer dizer, a pessoa também é vítima do mundo, de um ambiente, não é? E esse ambiente molda e a pessoa torna-se cego para outras formas de olhar para as coisas. Quer dizer, e nesse sentido, a escola austríaca teve muitas dificuldades em vingar, em sobreviver, inclusive, não é só renascer. Quer dizer, foi com muitas dificuldades. O nazismo fez com que uma grande parte dos austríacos tivesse que sair da Áustria, por isso é que a escola austríaca hoje não é uma coisa localizada na Áustria, Casas Ferreiros, Pedro Pessoal, uma coisa muito mais larga, não é? Espalharam-se. Em parte isso também se deu porque uma parte significativa dos autores da escola austríaca eram judeus, não é? Se calhar até uma maioria dos grandes pensadores eram judeus. O Hayek não era, mas o Mises era judeu. O Mises saiu, inclusive, para os Estados Unidos a partir de Lisboa, a partir daquilo que é o hotel Casino Estoril, onde é que hoje se fazem muitas reuniões, saiu daí. Portanto, isso depois possibilitou, numa segunda onda, que se espalhasse. Portanto, o descrédito no Estado de Providência, depois o descrédito desses regimes totalitários, criou a emergência também do tal renascimento das ideias liberais. E pronto, isso, no outro dia, o Pedro Roja disse uma coisa que o Hayek disse uma vez, que era, ele disse, quando eu era novo, o liberalismo era velho. Não é? E agora que eu sou velho, porque a pessoa também, o facto de ter tido o prémio Nobel, quer dizer, fez com que valorizou também muitas das ideias que ele defendia, não é? Ele diz, e agora que eu sou velho, o liberalismo é novo, não é? Quer dizer, embora seja novo, quer dizer, a pessoa continua a ter as mesmas resistências, como o Kahneman salientou, quer dizer, o socialismo reverteu-se, portanto, e há um socialismo cultural que continua a dominar, não é? E o peso do Estado continua a ser imenso, não é? Isso faz com que também, se calhar, muitos liberais também são, se calhar, mais radicais, porque acham que, havendo o Estado, nunca se poderá mudar as coisas, não é? Então, daí um certo radicalismo, etc. Mas, pronto, é isso, não é? Portanto, a pessoa não pode escapar completamente ao seu tempo. E o seu tempo molda e tem que haver a pessoa tem que ser quase herói para Santos é que no Hayek ele tinha sido capaz de manter aquilo que chama ordem alargada da ocupação humana. Enquanto muitas das vezes é uma visão que assenta no indivíduo, no Hayek a ênfase mais do que no indivíduo está a interação entre as pessoas. Não é? Isso é o ponto nuclear. Não é? É perceber a interação entre as pessoas. Quer dizer, mais do que utilizar no António, a interação. E essa interação leva a valorizar os tais grupos intermédios, leva a utilizar os dois. Estamos quase a terminar. Só de vos fazer uma última pergunta. Mas se sente no ar um ambiente de incerteza, de muita dúvida, de muito quanto ao futuro. Para juntar a este ambiente, vemos cada vez mais atropelos às liberdades individuais. Vemos autênticos ataques às democracias, não só potencializados pela pandemia, como também outrora por amiguismos, caciquismos e corrupção. Levando ao sentimento de impotência por parte do cidadão em acreditar na democracia. E assim enverdar por uma ideologia de extrema-direita, cada vez mais em crescendo e cada vez de forma assustadora.
Uma democracia que muito foi instaurada no pós-Segunda Guerra Mundial, mas que 75 anos depois ainda dá problemas. E a pergunta que vos faço é: o liberalismo, tal como aquele animal mitológico que é a Fênix, está a necessitar de voltar a renascer? Eu remonto-vos para um manifesto do Economist de 2018 e o manifesto chama-se mesmo o Manifesto for Renewing Liberalism, para este renascer do liberalismo. Vocês acham que o liberalismo precisa realmente renascer para restaurar a ordem e até a democracia para a curar? Carlos? Sim, assim, eu acho que há problemas, o mundo muda, não ser deixadas para responder apenas por aqueles que se opõem ao liberalismo. Nós temos obviamente a questão ambiental, temos a questão, o que é que aconteceu aos equilíbrios internos nos países com a globalização, e isso tem que ter uma resposta, porque as pessoas procuram respostas. Nós podemos ter umas teorias muito bonitas, mas depois as pessoas procuram, mas então o que é que isso quer dizer? Como é que planeiam resolver esta questão? E essas respostas, mesmo que a resposta seja não se deve fazer nada, que muitas vezes é a melhor resposta a alguns dos problemas, mesmo que essa seja a resposta, é preciso convencer as pessoas de que é essa a resposta. É preciso explicar muito bem e não se consegue justificar este tipo de resposta simplesmente ignorando que os problemas existem. Mesmo que a resposta seja alternativa, seja pior. Mas é preciso dizer isso. É preciso conseguir explicar isso. É preciso conseguir dizer que a alternativa à globalização poderá ter deixado algumas pessoas para trás é uma não globalização que deixa toda a gente muito pior. Mas temos que ser capazes de explicar isso, não fugir à questão e dizer não vamos falar de globalização porque isso é bom para toda a gente, portanto escondemos, vamos falar de outra coisa, vamos falar de saúde e educação. Não, temos que ser capazes de falar, de trazer respostas, por exemplo, na questão dos monopólios, ser capaz de falar isso e recuperar Adam Smith e a posição que ele tinha sobre monopólios, o facto de aparecerem monopólios globais, o tipo de ameaça que isso traz, sem aquela perspectiva muito socialista, anti-empresas, anti-empreendedores, mas com uma perspectiva liberal pela concorrência, contra o controlo de certos monopólios sobre a vida social. Temos que ser capazes de dar essas respostas, fugir um bocadinho, e é isto que eu muitas vezes critico os meus amigos mais próximos da escola austríaca, daquele circuito fechado, internamente coerente, teorias que simplesmente não se abre às aos problemas que aparecem, não se abre à questão do curto versus muito importante. Acho que temos que, a todas as alturas, não nos fecharmos aos problemas que existem, abrir-nos aos problemas, embarcar e usar as teorias, os fundamentais que temos para endereçar esses problemas. Professor, passo para si a pergunta. Estou inteiramente de acordo com aquilo que foi dito. Acho que um aspecto que é importante é que em cada país as ideias liberais devem, tanto quanto possível, arrancar do próprio país, da própria tradição filosófica e cultural. Às vezes acontece muito, inclusive em países da América Latina, tipos muito bons intelectualmente, esses tipos não conseguem, é como se fossem, às eleições, tivessem 0, não sei quantos por cento. A pessoa tem que agarrar a partir dali, não sei se está, elevar, mudar, alterar, a partir das próprias raízes. E é isto também que valoriza uma diversidade muito grande de liberalismo. Não é? Por outro lado, isso da concorrência é fundamental. Quer dizer, o foco não deve estar uma coisa ser privada ou ser pública. Deve estar na concorrência. Que a pessoa
possibilidade de escolha, não é? Liberdade de escolha. Às vezes eu costumava dar nas aulas um exemplo, vamos imaginar que era a partir do Adam Smith, vamos imaginar que havia uma aldeia relativamente pequena e essa aldeia só podia ter uma padaria. O que é que era melhor? A padaria ser privada ou ser pública? Então, quer dizer, os alunos, se calhar, conforme eram de esquerda ou de direita, diziam privado ou público. Mas, na verdade, havendo só uma aldeia, havendo só uma padaria na aldeia, não havendo possibilidade de ter mais que uma padaria, é indiferente, ao fim de um dado tempo, ia ser o mesmo. Porquê? Porque não tinha concorrência. Só a concorrência é que pode meter na ordem o tipo que é padeiro, o namorado, a namorada, as pessoas estão, quer no campo económico, social, político, religioso, a pessoa não tendo concorrência, portanto, abusa desse poder. Então, a concorrência é uma coisa essencial para limitar esse poder. Portanto, e nesse aspecto, não é por acaso, quando a aldeia é mesmo muito pequenina, às vezes nem pode ter uma padaria, o que é que a pessoa faz? Normalmente havia um forno comum e depois o pão era feito por várias famílias ao longo do ano, ou ao longo do mês. Isso era uma outra maneira de eu controlar a pessoa que fazia. Quer dizer, a pessoa que fazia o pão, nessa semana, ia ser controlada, ia ser vista, ia ser olhada por as outras pessoas que faziam noutra semana. Portanto, isso criava também uma espécie de competição e de forma de fazer com que a pessoa se portasse, servisse as pessoas e não se servisse das pessoas. Obrigado aos dois. Eu penso que o Carlos vai ter que nos abandonar. Sim, vou ter que ser aqui um bocadinho. Foi um prazer para mim estar aqui com a Iniciativa Liberal de Braga. Muito obrigado por este convite. E é sempre um prazer. Para mim, eu tenho a sorte de viver ao lado do professor José Manuel Moreira, portanto, temos a oportunidade de falar algumas vezes e espero que todas as pessoas que não têm a mesma sorte que eu e que poderão beneficiar hoje de o ouvir tenham gostado também. Muito obrigado por este convite. Carlos, em nome do Núcleo Territorial de Braga, agradecemos nós a tua presença e lamentamos que tenhas que ir embora, que isto ainda ia dar mais minutos de conversa, mas fica para outra altura. Obrigado, Carlos, pela tua presença connosco. É assim, então, e obrigado também, então eu... Professor, quer mais alguma coisa? Ainda tinha aqui uma pergunta última. Pode, estou à vontade, eu sei que queriam acabar, está bom, diga. Sente-se capaz sozinho? Pois, não há problema, pode dizer. Eu tenho aqui uma pergunta de um dos nossos membros, aqui do Núcleo Territorial de Braga, e a pergunta é muito explícita. Diz assim a pergunta: sendo o pensamento e compreensão liberal pouco populista face a outros discursos totalitários, não será o liberalismo condenado a nunca se tornar popular e efetivo nas vidas das pessoas? Eu, por exemplo, nunca fui assim muito adepto de criar um partido liberal, não é? Porque, no fundo, acho louvável, por exemplo, a maneira de garantir o peso de ideias liberais é, além de criar o partido e poder ter sucessão, da pessoa. De antes havia as ordens profissionais, chamavam-se profissões liberais, não é? Porquê é que se chamavam profissões liberais? Ainda hoje julgo que se chamam. É que dizia que o engenheiro, o médico, o economista, deve ser capaz de se regular por si próprio e não precisar de tutores. Normalmente a pessoa pode ter um tutor numa primeira fase, mas depois podia-se libertar disso, não é? É que tornar-se isso dispensável. E nesse sentido eu julgo que é fundamental haver um alargamento das ideias liberais, dos princípios liberais. E quanto mais, reparem, o peso do Estado ser tão grande, leva a que cada vez mais possa haver gente dependente do Estado. Quer dizer, o que sem esse peso diminuir, provavelmente não vai ser possível ter uma divulgação forte das chamadas ideias liberais. Repara, eu pus ali o liberalismo como num triângulo, na parte de cima. É como eu às vezes costumo dar, por exemplo, as virtudes. Eu às vezes costumo dar um desenho
que é do Pico, que é a parte mais alta de Portugal. E então tenho ser valente em cima, e depois no sopé da montanha, de um lado está ser cobarde e do outro lado está ser valentão. Portanto, ser valente é um ponto alto entre duas coisas baixas, que é ser cobarde ou ser valentão. Porque é que ser covarde e ser valentão são coisas baixas? Porque qualquer valentão sem as costas quentes facilmente transforma num cobarde. E qualquer cobarde com as costas quentes facilmente se transforma num valentão. Portanto, o ser valente é uma coisa quase análoga a ser liberal. Ser liberal, a pessoa tem que ser capaz de resistir ao clientelismo, a viver à custa dos outros, a poder pensar por si próprio. Portanto, tudo isso implica muitas qualidades de valentia, correr riscos, de muitas vezes pensar de forma muito diferente daquilo que pensam os outros, ou como dizia há bocadinho, quando citava o Hayek, ser capaz de ser novo quando o liberalismo é velho, não é? A pessoa ser capaz de resistir durante toda a vida e ter que esperar quase até aos 90 anos para ver, no fundo, as tais ideias liberais renascerem, não é? Mas como o liberalismo não se apoia no Estado, não se apoia nos outros, não se apoia tanto, isso no fundo faz com que provavelmente nunca possa ter muitos apoiantes. Às vezes, quando a pessoa defende um árbitro honesto, vamos imaginar que é um jogo entre o Sporting e o Benfica. Toda a gente que está lá no Estado, se for do Sporting e do Benfica, ser um árbitro honesto implica ser capaz de estar sozinho em campo, sem ter o apoio de ninguém. Quer dizer, e o ser liberal implica, de certo modo, resistir a ser social, a ser aplaudido, ser capaz de estar sozinho em campo, sem apoio de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, reparem, o tal árbitro honesto pode secretamente ter o apoio de toda a gente que está no campo. Portanto, e valorizar essa tal parte de imparcialidade, de isenção, de independência, etc. Portanto, hoje a pessoa fala muito de entidades independentes, mas vamos ver que cada vez mais as entidades independentes estão nas mãos do poder político, do poder económico, portanto, não são verdadeiramente independentes. E uma sociedade precisa tanto de gente parcial como de entidades imparciais. Mas isso é difícil numa sociedade clientelar, num capitalismo clientelar, num socialismo de compadrio, portanto, em que isso inquina essa parte de independência, a parte isenta, que é o que o Adam Smith chamava um observador honesto e imparcial. E não é por acaso também que o jornal O Observador escolheu também o Observador. Não é? A pessoa ser capaz de também poder fazer coisas e ser avaliado como se fosse por uma pessoa independente. Não é? Uma dimensão em que o indivíduo, por um lado, pode ser avaliado como uma certa independência, por outro lado, procura melhorar o seu próprio desempenho. Professor, isto prometo que é para terminar, não ocupo mais do seu tempo, mas surgiu aqui uma pergunta bastante interessante e, sendo o professor uma pessoa que contribuiu bastante para a redescoberta e a divulgação em Portugal, seja da ética económica, da tradição austríaca da economia, da análise económica da política, a pergunta que nos fazem é realmente, como perspectiva ao liberalismo em Portugal, nunca se falou tanto de liberalismo como neste momento. O professor, eu gostava que fizesse este exercício de realmente tentar perceber o porquê de, na atualidade, se fala mais de liberalismo, mas gostava de fazer uma pergunta antes, que é: que dificuldades encontrou em Portugal nessa divulgação? Sim. Quer dizer, vamos ver o seguinte, não é? Quer dizer, antes de mais nada, quando falou, disse que eu era de finanças e de economia e tal, mas quer dizer, eu sou doutorado em economia e em filosofia, não é? Quer dizer, e o meu orientador eu fiz o mestrado em Braga, eu fiz o curso de economia, depois mais tarde fiz o curso de filosofia e depois fiz o mestrado em Braga, aí foi um dos primeiros mestrados que houve no país, mestrado em filosofia moderna e contemporânea. Depois, mais tarde, fiz doutoramento. O meu orientador tinha 3 doutoramentos, doutorado em economia, em filosofia e em teologia, era um jesuíta, uma pessoa que vivia na Alemanha.
era um grande especialista em liberalismo, krausismo, não sei o que mais, portanto, era um... Bem, é para dizer que eu inicialmente estive muito ligado a coisas de esquerda, a única vez que eu estive numa organização política foi no MES, mas só estive enquanto aquilo não era um partido, portanto, uma espécie de anarco-sindicalismo, também críticos das várias coisas, mas a defender a sociedade civil e tal. Uma certa altura, inclusive, eu tinha muitos colegas, um deles é catedrático agora na Faculdade de Economia do Porto, um dia estavam ligados ao PC, convidaram para entrar no PC, então eu só não entrei no PC, eles saíram nessa tarde, portanto era uma coisa que cheira bastante. Então, vai ter-se convidado porque é para ter um bocado mais de liberdade, para achar que a pessoa tinha umas ideias e tal, dirigia vários grupos. Pronto, e eu acho que eu tive também, por outro lado, uma educação autoritária, muito autoritária. Portanto, eu, quando visse alguém a mandar, eu não precisava de estar ligado a um partido ou poder subir na hierarquia para estar lá a questionar aquilo. Portanto, quer dizer, eu fazia coisas só por... Portanto, eu, em princípio, seria contra o fascismo, contra não sei o quê, contra o comunismo. Quer dizer, qualquer regime que tivesse uma autoridade, e para mais uma autoridade totalitária, quer dizer, tinha-me lá, de graça, a fazer. Então. E essa independência eu mantive-a sempre. Ao mesmo tempo, também interessava-me por economia, interessava-me por filosofia, interessava-me por história, tanto uma coisa dispersa, tanto várias preocupações. Isso levou um campo alargado de interesses. Também da ética empresarial, ética económica e empresarial, foi a primeira cadeira que foi criada no país, de ética económica e empresarial, numa Faculdade de Economia do Porto. Portanto, eu sou do meu curso, faz parte o Teixeira dos Santos, portanto, o Carlos Costa, não sei o quê, tanto outros. Fui colega de gabinete durante 20 anos do Santos Silva, de Augusto Santos Silva. Portanto, e, apesar disso tudo, eu mantive uma certa independência. Era um tipo de rua, um tipo de... Só mais tarde, depois, tive um desastre, que um ano no hospital, então depois tornei-me intelectual. Mas antes era um tipo de rua, porrada, não sei mais. Não. Portanto, e, ao mesmo tempo, fui conhecendo as pessoas também de esquerda, queriam mudar o mundo. Então, portanto, fui vendo também que muita daquela gente, mais do que amor aos pobres, tinha ódio aos ricos. Portanto, não era aquilo que... Portanto, isso foi trabalhando, mas nunca fui assim um indivíduo interessado em dinheiro. Portanto, fui evoluindo, fui preservando, até que chegou a uma certa altura, eu tinha que fazer tese de doutoramento, não é? Então, tive que fazer tese de doutoramento e queria escolher autores que não fossem só de economia, que tivessem outro tipo de preocupações. E, depois de muitas escolhas, resolvi, na altura, o Prémio Nobel de Economia foi entregue ao Hayek e um sueco, não é? Que é um tipo social-democrata. Portanto, eu era para escolher os dois, que era para fazer um confronto. Depois vi que cada um deles tinha escrito livros que nunca mais acaba, e acabei por escolher aquele que me parecia mais distante de mim, não é? Foi o Hayek. Não é? E à medida que fui vendo que, por exemplo, a pessoa foi muito educada na ideia de que o socialismo é uma coisa ética, o capitalismo é uma coisa não ética. Não é? A pessoa foi percebendo que, olha, o capitalismo tanto pode ser uma coisa ética como não ética. Repara, eu tenho um jogo de cartas. Se as pessoas fizerem batota num jogo de cartas, a culpa não é das cartas, é das pessoas que jogam. Não é? Então, perceber as diferenças destas tornou-me... Quer dizer, fui convencido, então tornei-me liberal e austríaco. Não é? Portanto, isso já tinha 30 e tal anos, então, e a partir daí, como também tinha abandonado, quer dizer, eu era um indivíduo revolucionário, quando havia polícia, PIDE, não sei o quê, a pessoa... Portanto, depois deixou de haver isso tudo, passou a ter, não ter tanta piada para mim. Mas como tinha também estado, tornei-me numa coisa, passei, então afastei-me um bocado, mas, pronto, então é isso. E como também tinha essa ligação muito grande, comecei também o que trabalhava era mais ou menos coisas, procurava ser coisas equilibradas. Portanto, tinha uma fase mais dura e tal. Tem um livro que se chama Ética, Economia e Política, que é um livro que, em parte, tem a ver com essa minha passagem de um lado para o outro, não é? Embora eu praticamente nunca escrevi nada a favor da esquerda, não sei o quê, porque nessa altura andava na rua. Não é? Quando comecei a escrever já foi, então traduz essa mudança. Não é? Portanto, é um livro que um livro que foi editado pela Lelo, portanto, é um livro que até é bastante bonito, e é um livro que se esgotou ao fim de um mês ou dois, até fiquei admirado, não é? Porque eu possível. Quer dizer, deduzo que era pela capa, a capa era bonita, é uma capa dura, não sei, isso deve ter impulsionado adiante.
E depois ética e tal, uma coisa que na altura não havia, embora eu depois queria o primeiro congresso de ética, depois o segundo congresso de ética e tal. Portanto, é isso. Mas, embora tenha tido muitas dificuldades, nunca fiz cedências. Por exemplo, eu estava no gabinete do Augusto Santos Silva, ele nunca me citou a mim, nem eu a ele, dou muito bem com ele, não é? Portanto, aliás, ele é um tipo malhar na direita, não sei o quê, mas ele, como professor, é um indivíduo que respeita, é capaz de expor de um lado e do outro e tal. Aliás, eu dirigi um curso durante 2 ou 3 anos, um curso para políticos, e ele era um dos professores desse curso. Portanto, e procurei sempre salvaguardar a minha independência. Nunca fiz cedências de andar agora por aqui mais amarelo, mais verde, para poder agradar. Epá, eu até, não sei o quê, não tenho apoio. Portanto, até que mais tarde, mesmo eu hoje, ética é uma das coisas que eu mais dou, quer dizer, em vários sítios. Quase podia ganhar a falar sobre ética. Não é? Isso é uma coisa que era zero, não é? Quando eu às vezes ia falar a algum lado e dizia que tinha o curso de Economia e de Filosofia, as pessoas perguntavam, o que é que tirou primeiro? Foi Economia ou Filosofia? Eu dizia, foi Economia. Então as pessoas olhavam para mim com pena, diziam, este tipo deve ser maluco. Não? Portanto, quer dizer, como é que este tipo tem um curso de Economia e então vai ter o curso de Filosofia? Portanto, de muitos anos andei provavelmente assim. Até que mais tarde, então as coisas começam a valorizar. A pessoa foi tanto... Aquilo que... se uma coisa não é difícil, também não vale a pena. Não? Claro, sem dúvida que sim, professor. E o que é que sente agora na sociedade para que estas visões liberais passem de melhor forma? Aliás, acho que uma das coisas que é fundamental é criar, não só intervir no campo político, mas intervir no campo da sociedade civil. Ou seja, criar think tanks, criar instituições que possam valorizar também, repara, uma coisa é a pessoa querer dedicar-se à política, não é? E outra coisa é também interessar pessoas que não se querem dedicar à política, mas que são, se calhar, a massa de votantes e que são jovens e que podem estar mais despertos. Repara, um Estado social como este vai precisar de dinheiro de jovens que não vão ter reforma, não sei tanto. Então, isso provavelmente vai haver muita gente que até no seu próprio interesse vai interessar-se por ideias liberais. Não é? Que é, eu a partir do momento em que aceito que tirem a uns para dar a outros, mais tarde não posso achar mal que tirem a todos para dar à máquina do Estado. Estão a ver? Não pode achar mal. Mas a partir do momento em que isso começa a passar, e a máquina é cada vez maior, não é? Quer dizer, na segurança social, quer dizer, durante muito tempo as pessoas não gostavam de dar aulas. Quer dizer, para onde é que iam? Iam para o Ministério, tem lá 4 ou 5 mil que estão a dar aulas. O Banco de Portugal tem para aí 5 mil pessoas lá. Quer dizer, a segurança social está cheia de bois por todo lado, não sei quantos. Portanto, essa maior parte do dinheiro que vai para o Estado desaparece. É o tal. Desaparece na máquina, não é? Portanto, e julgo que isso é uma coisa que interessa, pode interessar a milhares e milhares e milhares de jovens, portanto, que no fundo estão a pagar as loucuras, claro, não sei quantos. Portanto, isso, ou seja, não pode intervir só. Isso foi o que fez o Hayek. A pessoa nunca se filiou num partido, não é? Mas ele impulsionou ideias a nível da sociedade civil. Não é? Portanto, e aqui há uma coisa que tem que ser feita à par, que é interessar pessoas, não diretamente querem entrar, mas interessam-se pelo bem comum, interessam-se pela vida pública, interessam-se pelo interesse geral, interessam pela melhoria da sociedade, pelo futuro dos seus filhos, netos e por aí adiante. Exatamente. É uma coisa mais larga, sociedade civil. Não? Exato. É este pensar no futuro. E este pensar no futuro que me traz penso ser a última pergunta, que é, o professor pode destacar uma, duas, as que quiser, que reformas liberais entende que o país devia levar para a frente? Bem, eu julgo que uma das principais reformas é introduzir a liberdade de escolha. Quer dizer, na segurança social, na educação, na saúde e por aí adiante. Quer dizer, julgo que isso é um bom caminho. Repara, onde ver que porque é que as pessoas resistem a que o tratamento da pandemia e não sei o que seja feito em hospitais privados. Não é? Porque se a pessoa for lá ver que não tem nada a ver com o público. Não? E incentivar também, eu tenho concorrência entre
repara, hospitais que possam ser de judeus, de católicos, de não sei quantos, quer dizer, criar concorrência e eu poder ter liberdade de escolha. Ter várias pessoas a fornecer segurança, a fornecer cheques de ensino, a fornecer seguros de saúde, não sei, como acontece com os automóveis ou com outra. Então, a liberdade de escolha acho que é um bom elemento. Aliás, há de ver que, por exemplo, na saúde, os funcionários públicos têm uma coisa chamada ADSE, em que podem escolher. Não é? Uma coisa que é muito estranha é que o funcionário público pode escolher do privado e o público, e os outros não podem escolher. Não sei, não. Uma vez fez-se um inquérito em Espanha, que também é uma espécie de ADSE, então a maior parte das pessoas diziam que o público é uma coisa muito boa, não sei como é, tal. Mas depois, quase 80% das pessoas escolhiam o privado. Não é? É evidente que mais para pequenas coisas, porque grandes, o peso é de tal ordem que a pessoa tem que pagar 2 vezes aquele serviço. Não é? É uma coisa que a pessoa foi para uma universidade privada, tem que pagar a segunda vez. E é evidente que o país é muito pequeno e a maior parte das universidades privadas vivem também da cumplicidade com o poder político. A maior parte, se a pessoa for a ver, boias de partidos políticos quase estão em universidades privadas, não é? Porque a pessoa não entrou, não sei o quê, então foi por isso. Mas isso só acontece por uma perversão do... Portanto, depois por isso, se calhar só a católica, ou isso é que pode concorrer diretamente, porque tem tipos, os poucos tipos ricos podem escolher. Aliás, a católica, por exemplo, em Lisboa, vive também muita gente ligada ao corpo diplomático, realmente em ciência política, que escolhe e pode pagar, então, se não, outra pessoa não paga, então vai para ali, não é? Portanto, então, reduz o público ao estatal. Uma das coisas que a pessoa tem é que impedir a identificação do público com o estatal. Não é? Mas isso é um trabalho que não pode ser feito só com preocupações políticas, tem que ser feito com uma coisa alargada, não é? Portanto, uma base alargada. Até para depois a pessoa ter gente, na imprensa, nos vários sítios, ter gente, comentadores, tal, gente que possa escolher, não é? Que não seja diretamente ligada. Repare, uma grande parte dos meus livros foram até apresentados por gente de esquerda, por ministros socialistas. Não é? Repare, um dos meus últimos livros tem um prefácio que é de Jorge Fiel, que é um tipo que esteve esteve à frente do Expresso aqui no Porto, esteve ligado a vários jornais, ele disse que já foi despedido por 4 ou 5 jornais, não é? Depois voltava. Portanto, esse dia foi trotskista, foi não sei o quê, e eu escolhi para fazer o prefácio porque ele hoje não é trotskista, é tal. Então, repara, cria uma independência maior em relação ao livro, do que se eu estivesse a escolher um tipo que pensa como eu, não é? Escolher uma pessoa que é capaz de pensar. Portanto, então, julgo que a pessoa deve valorizar também âmbitos, fundações, instituições que possam promover ideias liberais, complementares da parte política, mas que não estejam ligadamente direta à ideia de que eu quero exercer o poder, ou quero ir para deputado, ou quero ir para não sei o quê. Não é? Embora tudo isso é louvável, não é? Mas muita gente não tem essa vocação. Não é? E, pronto, e é importante que pessoas que vão para empresas, que trabalham em várias áreas, que trabalham nos jornais, nas televisões, etc., possam ser liberais, não é? E, eventualmente, até estar noutros partidos. Também tenho alunos, eu muitas vezes tive alunos de várias correntes, que se reviam numa certa independência. Via que a pessoa dava notas. Portanto, um indivíduo que agora está à frente de uma instituição de instituições privadas da saúde, não é? É um indivíduo que foi secretário de Estado, foi meu aluno, melhor aluno, não sei, tá? Eu dei uma nota, eu tipo, não, era socialista, mas repare, muitas das coisas que a pessoa disse e tal estão lá, permitem que a pessoa mais tarde possa pensar de outra maneira, quer dizer, muitos dos indivíduos que fizeram parte da direita mais radical nos Estados Unidos, muitos estiveram ligados ao Reagan e tal, eram gente que foi trotskista na juventude, não sei. Portanto, a pessoa não pode, essas ideias podem, mostrando que a pessoa tem uma certa independência, que não pode conseguir convencer pessoas a largar pessoas. Lançaram-me aqui um desafio, professor, muito, muito rápido. Lançaram-me aqui um desafio. O professor é defensor da regionalização? Quer dizer, eu em princípio,
eu sou defensor da regionalização. Não é? Portanto, agora, repara, há muitas regionalizações. Eu acho que a unidade de um país deve ser feita da defesa dos interesses das diversas partes do país. Vamos ver? Eu, por exemplo, tenho uma casa na Serra da Estrela. É uma zona que eu conheço bem. Quer dizer, agora vamos imaginar passar para o futebol. Quase toda a gente lá na Serra da Estrela, naquela zona, é do Benfica ou do Sporting. Não? Não é da Covilhã. Não é da Covilhã. Isso é muito mau para um país, não sei tanto. Quer dizer, se a pessoa de Braga não defende Braga, se de Guimarães não defende... repara, metade dos clubes da primeira divisão estão no Minho, não sei tanto. É verdade. Porquê? Essa gente defende a sua terra, não sei tanto. Quanto à terra que está ao lado. Quer dizer, a unidade de um país, portanto, faz-se assumindo isso, não é? Agora, repara, isso deve ser assumido, é tal unidade na diversidade, estão a ver? Agora, é muito mau, repara, no antigo regime, o que é que aconteceu no antigo regime? O antigo regime, como desconfiava daquilo que era particular, não era só dos partidos, era daquilo que era particular, regional, então sobrepunha um todo nacional e depois criou símbolos. Quer dizer, no artesanato, a Rosa Ramalho, a Amália Rodrigues, o Benfica, quer dizer, passou a chamar encarnado, não é? Então criou coisas do regime que sobrepunham a... Quer dizer, nas baixas, eu faço parte aqui de um clube, de gente bem e tal. Os 4 ou 5 tipos mais importantes eram do Benfica também, não sei, porque a pessoa via chegar a Lisboa, tal, não sei o quê. Depois os gajos daqui, epá, esses são de não sei quantos, não sei tanto. Então o que é que acontece? O dar poder às regiões implica que a pessoa defenda também essa região, não é? Mas isso deve ser feito de forma equilibrada, tanto, ou seja, não pode... repara, há também perigos numa caciquismo, não sei o que, portanto, isso tem que ser feito de forma equilibrada e que permita a concorrência entre várias regiões. Não é? Quer dizer, isso é fundamental. Não é? Quer dizer, uma coisa é Lisboa, não sei o quê, tem uma corte e sobrepõe-se, a maior parte do dinheiro é gasto ali, não é? A pessoa faz greves, faz não sei quanto, tal. O resto do país paga. Outra coisa é devolver às regiões, mas tem que haver também uma concorrência saudável. Isso tem a ver com regras de jogo, com lisura, com não sei o quê, entre as várias regiões. Reparem, há uma coisa que é interessante, é que na Europa, no século XVI, século XVII, eu agora tenho um livro para sair sobre a escola de Salamanca, que é uma escola que está por trás. Tem a ver com Salamanca, Coimbra, Évora, tem a ver com essa escola. Não é? Nesse período, Portugal e Espanha chegaram a dividir o mundo em dois, com o Tratado de Tordesilhas. E a Europa, em parte, conquistou o mundo. Não é? Uma coisa que é interessante é perceber como é que uma Europa dividida conquistou o mundo. Não é? Em concorrência. Como é que uma Europa unida se afunda, não sei? Todos os dias, cada vez mais. Isto independentemente da valorização que a pessoa possa fazer dessa conquista do mundo. Mas a pessoa estendeu-se por todo lado, concorreu em todo lado, expandiu-se, pujança, com concorrência forte entre as várias. E aqui, concorrência entre os vários grupos de poder religiosos, dominicanos, jesuítas. Por exemplo, vocês não sabem, provavelmente, mas o São Bartolomeu, que foi bispo em Braga, não é? Dos mártires, é um indivíduo que tentou que, em vez de Coimbra, que se fizesse uma nova universidade aí. Como não se fez, tipo, como represália, mandou milhares de pessoas daí de Braga para Salamanca diretamente, não para defender tanto a Salamanca. Quer dizer, isso desafiando a corte, o Dom João III e não sei o que mais. Sou capaz de, repara, zonas, Braga, não sei o quê, é uma coisa com peso nesse espaço que não tem hoje. Não é? Cada vez poderá ter menos. Não é? Portanto, regionalização sim e tal, mas isso tinha que ser, não pode dizer tipo sim ou não, tinha que ter um desenho, ter não sei o quê, ter uma sociedade civil, senão isso fica nas mãos de uns outros tipos que querem viver à custa de outros. Portanto, e não basta a pessoa interessar-se. Em primeiro lugar, as pessoas, muitos políticos, em primeiro lugar, as pessoas em primeiro lugar, interessa pelas pessoas e tal. Eu costumo dizer,
as pulgas também se interessam pelos cães, não sei, tá? Interessar pelas pessoas não é, pode não ser nenhuma virtude, não é? Obrigado, professor. E penso que vamos terminar, não temos mais nenhumas perguntas. Quero agradecer ao professor, em nome do Núcleo Territorial de Braga, a presença aqui, neste ciclo de conferências. Quero agradecer também às pessoas que viram lá em casa e ainda estão a ver. Quero agradecer a vossa presença e por nós é tudo. Vamos ter daqui a 15 dias outra conferência e espero contar convosco para que estejam presentes. Obrigado a todos e um resto de um bom dia e um bom fim de semana. Obrigado também pelo convite, a si, ao Bruno, ao Carlos Guimarães, e muito sucesso para o grupo, para o Núcleo de Braga, e um agradecimento à participação de todos os que tiveram a amabilidade e a generosidade de me ouvirem nesta conversa com o Carlos Guimarães. Obrigado, professor. Bom fim de semana.